Então dá uma olhadinha aí, é uma questão do Enem de 2018, tá? E ela fala assim pra gente, ó, uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira como na figura. Então, a caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura, 20 por 20 por 8, tá? Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de meio centímetro. Pergunta do exercício. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? Então, o que nós temos aqui na situação? Nós temos o seguinte problema aqui. Nós temos uma caixa por fora, com as medidas dela por fora, e eu tenho que imaginar, porque eu tenho que tirar essa tampa que ela tem aí, tá? Ela não faz parte aí da caixa de madeira, a tampa, então eu vou retirar essa tampa e vou imaginar somente a caixa de madeira que está ali. Então eu tenho que pensar nela, pessoal, com a espessura que o exercício me dá. Então, quais são as espessuras? Ó, quais são as medidas? 20 por 20 por 8, as medidas externas. Mas além disso, eu não posso esquecer que ela tem aqui, ó, meio centímetro aqui, tá? Vamos anotar aqui, ó, meio centímetro. Certo? E aqui ela também tem meio centímetro. Não posso me esquecer, além disso, de tudo, né, que ela tem aqui ou aqui a mesma medida, também mais meio centímetro, e aqui também meio centímetro. Ou seja, eu vou ter nessa dimensão interna os 20 centímetros, correto? Ó, tudo que é 20, menos meio, ou seja, aqui dentro, nesta parte interna, eu tenho 19 centímetros. O mesmo vai valer aqui, pessoal, quanto mede aqui, quanto mede aqui? Meio centímetro e meio centímetro. Consequentemente, essa medida aqui, ó, vai ser 20, que é o inicial, correto? Menos esses 2 meio centímetros aqui, também vai ser 19 centímetros. E a altura? A altura que era 8, eu tirei meio de cada bordinha, né? Sobrou para nós, então, uma altura de 7 centímetros. Pessoal, bom, por que eu calculei, então, as medidas internas? Porque eu quero saber quanto de madeira foi gasto para poder fazer essa caixa. Ou seja, o total de madeira gasto para a caixa aqui. Então o que eu posso fazer? O volume total, como se a caixa estivesse cheia, ou como se ela fosse maciça, totalmente de madeira, certo? Que seria o quê? Então seria o volume total. Vamos colocar aqui, ó, volume total, que é para nós 20 vezes 20 vezes 8. Correto? Então, esse cálculo aqui, tá, me daria, então, o valor total do volume total da caixa. Então, multiplicando 20 por 8, nós chegamos ao volume total, 3.200 centímetros cúbicos. Tá? Agora eu preciso descobrir o volume interno. Como já falado, se eu tenho, então, o volume interno, eu consigo pegar o volume total e subtrair do volume interno. Como que eu vou calcular esse volume interno? Ora, com as medidas que eu tenho aqui. Então vai ser o seguinte, ó, 19, tá? Vezes 19 vezes 7. 19 daqui, 19 e 7 da altura. Essa multiplicação vai dar um total de 2.527 centímetros cúbicos. Bom, se eu quero saber agora o volume de madeira utilizada na caixa, basta eu fazer um menos o outro aqui. Então, o volume de madeira utilizado na caixa, tá, vai ser o que sobra aí, a subtração, né, a diferença entre os dois valores, 673 centímetros cúbicos, que lá nas alternativas do exercício, se vocês voltarem lá, alternativa C. Vamos lá então, pessoal, para a resolução do nosso segundo exemplo, o exemplo da Universidade Estadual de Minas Gerais.
Ele fala assim pra gente, ó, um designer projetou um chaveiro no formato de um prisma triangular reto com 12 centímetros de altura. Sabe-se que as arestas da base formam um triângulo retângulo com catetos de medidas 6 centímetros e 8 centímetros. Para cobrir todas as faces desse prisma, adquirindo a quantidade suficiente de papel adesivo e com isso evitando o desperdício, será preciso saber a área total da superfície desse prisma. Fazendo os cálculos corretos, obtém-se que a área total desse prisma mede. Então, ele já deu aí a dica no exercício, né, que ele quer saber então a área total desse prisma, tá? Aqui está o desenho dele, ó. Então ele disse que é um prisma de base triangular e esse triângulo é um triângulo retângulo com os catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros. Então o que nós vamos ter que descobrir? A área desse triângulo, que é igual à área do de baixo, então acha uma área e multiplica por 2. A área desse retângulo e do retângulo lá do fundo. Soma tudo, nós vamos ter a área total do exercício pedido, tá bom? Bom, como é que a gente descobre então essa medida x aqui, ó, ou pode ser aqui embaixo que é a mesma? Então pensando no triângulo retângulo, nós vamos ter a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo com os catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros, correto? Aqui é o nosso x. Então, fazendo um Pitágoras aí simples, a gente consegue descobrir o valor do x, correto? Então vamos lá, ó, vai ficar assim, x ao quadrado igual 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Talvez você até tenha pensado na terna pitagórica aqui, né? Também poderia ser para resolver, tá? Então x vai ser a raiz de 36 com 64 dá 100. Automaticamente esse x vale 10 centímetros, ok? Então a gente descobre que essa medida aqui, ó, representa 10 centímetros. Agora ficou simples, tá? Então, ó, vamos lá. Calculando a área do triângulo retângulo. Triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2, correto? Então vai ser 6 vezes 8 dividido por 2. Aí você fala assim, mas não são dois triângulos? Sim, então eu já multiplico por 2 aqui, ó. Automaticamente vou cancelar, então a área do nosso triângulo, 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos chamar aqui então de área 1, tá? Esse retângulo que é 6 por 12. Essa aqui da frente, ó, área 2, certo? E aquela lá do fundo de área 3, ok? Então, calculando a área 1 do retângulo 1, nós vamos ter o seguinte, base vezes altura. A base dele é 6, a altura é 12, então vai ficar 6 vezes 12. Então, nós vamos ter que a área do retângulo 1 vai dar 72 centímetros quadrados, correto? Área 3, ou área 2, aliás. Então, a área 2 é esse retângulo maior aqui da frente, ó. Não maior do que o de trás, porque o de trás tem 10 por 12, né? Então, ele mede 8 por 12. Então, 8 vezes 12, certo? 96 centímetros quadrados. E a última área, a área 3, que é o retângulo do fundo, nós vamos ter então a área 3 igual a 10, que é a base, vezes 12, que é a altura. Então a gente vai encontrar aqui 120 centímetros quadrados. Logo, nossa área total é a soma dessas quatro medidas, que é 336 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Então esta é a resposta do nosso exercício, alternativa A. Muito bem, então. Agora vocês já estão aptos para fazer alguns exercícios aí do livro, que eu vou deixar para vocês na descrição lá do Google Sala de Aula. Tá bom? Até mais, um abraço para vocês aí, bons estudos.